E bem-vindos de novo ao podcast do Barrete. Estamos aqui de novo para mais um pequeno luto, é verdade. Não penso que isto aqui é um obituário, mas realmente esta sucessão de eventos tem-nos feito ou obrigado a ter aqui uma pequena menção a um episódio um bocadinho especial e desta vez realmente relacionado com o cinema, e falo nada mais nada menos do que o cineasta francês que faleceu no passado dia 13 de setembro. Falo de Jean-Luc Godard, que, como todos sabem, uma peça vital, basilar no que é a história do cinema, principalmente do cinema francês. Sendo também, ele era crítico, era escritor, era cineasta, foi por isso que caracterizou, mas realmente também mencionar nos Carrières do Cinéma, onde ele escrevia antes de começar a sua carreira como realizador, também representa, portanto, ele tem um papel importante, isso é algo de ser mencionado, e portanto, numa espécie de homenagem ao Jean-Luc Godard, escolhemos um filme, obviamente, do Jean-Luc Godard, nada mais nada menos do que O Acossado, o título em português, ou o título em francês, que não é fácil para mim dizer. À bout de souffle. Exato, à bout de souffle. Obrigado, Bernardo. Ou então até em inglês, o Breathless. Assim, toda a gente fica contente, toda a gente identifica o filme se o quiser ver. Agora em russo. Em russo, não, recuso. E acho que as pessoas não iriam gostar muito. Assim, muito rápido, o Acossado fala-nos de um pequeno ladrão rebelde, barra rebelde, que é digamos, um boémio apaixonado pela vida e bastante interessado em mulheres e carros, que é nada mais nada menos interpretado pelo Jean-Paul Belmondo, que é o Michel, e a sua compincha, a Jeanne, portanto a Patricia Fancini, que é interpretada pela Jeanne Seberg, já esta norte-americana, e estes dois, digamos, fazem mexer muito a tela, foi o que me pareceu. Meus senhores aí desse lado, concordam com o que eu acabei de dizer? Faz mexer a tela? Sim, mexe qualquer coisa. Dá-nos aqui que Dá-nos que fazer pensar. e dá-nos que pensar. Dá-nos que pensar. Sem dúvida. Como também o próprio Jean-Luc Godard nos deu muito que pensar e deu ao mundo do cinema em 1960 que pensar com esta obra. Pois também, digamos, ultrapassa certas barreiras, né? Tem um estilo algo avant-garde para o seu tempo, que era o início da Nouvelle Vague francesa. Com isto agora já tentando pôr uma conversa um bocadinho mais informal, mas interessante ao mesmo tempo, como eu sei que o Bernardo está extremamente empolgado por falar sobre isto, vou passar a palavra ao Tiago, obviamente, para depois a conversa aqui fluir de outra forma. Tiago, Breathless, O Acossado ou Abu de Souffle, o que é que tu tens a dizer sobre esta grande obra? Primeiro, qual é o título que gostas mais, Tiago? Que isso é que importa. Eu acho que devíamos só fazer o podcast à volta do título, que eu gosto não mais, sair muito daqui. Normalmente é o original. E este não foge à regra. Ok. Agora, porque escorrega bem. Sim, se tem competências para o reproduzir, isso já é outra história. Nem é muito difícil. Mas relativamente ao filme, acho que é uma experiência interessante do início ao fim. Acho que, tal como o Bernardo disse no podcast passado, o Godard é sem dúvida um realizador espelhado neste filme. Esta ideia que vou transmitir, aliás, que o Bernardo transmitiu, que mesmo que não gostemos particularmente do filme, ou que o filme não nos atraia do início ao fim, ou que não nos conquiste totalmente, é sem dúvida um realizador que tem algo a transmitir e algo a dizer muito forte. E algo até neste filme, a meu ver, muito consistente. E neste filme, acho que uma coisa que eu acho extraordinária do início ao fim é a forma como ele consegue fazer um ensaio, na minha opinião, um ensaio sobre o amor, sobre os sentimentos humanos, sobre as relações, um bocadinho nas entrelinhas daquele que é um plot mais, digamos, mais objetivo, que é a questão do nosso protagonista estar a ter
cometido um crime e estar a fugir, ou seja, na sua fuga, e nas entrelinhas e nos interlúdios desse caminho, dessa fuga, a narrativa consegue fazer o tal ensaio sobre o amor, sobre as relações, tal como eu estava a dizer. E isto sobressai muito através, na minha opinião, dos diálogos entre os dois protagonistas, que são diálogos extraordinários, na minha opinião, onde se consegue retirar o grande sumo intelectual do filme. E atenção, Tiago, só fazer um pequeno apêndice. Alguns escritos, portanto, na hora, minutos antes da filmagem, ou improvisados, portanto, tudo ali muito... Pois, acredito. muito... E eu não te estamos a ouvir, entretanto, corrijo. Mas Mas sim, Tiago, é um força. complemento muito interessante e lá está. Todo esse improviso tornou e torna o filme extraordinariamente orgânico na química que os dois atores têm entre eles. E na minha opinião, ainda assim, se não fosse essa camada de intelectualidade, que na minha opinião é o grande sumo deste filme, a grande mensagem sobre este filme, não é ele estar a fugir, não é ele ter cometido o crime, mas é mais nós percebemos a personalidade do rapaz e também a personalidade da rapariga, que ambos estão um pouco perdidos em si mesmos, ainda que a nossa protagonista feminina tenha uma humildade para reconhecer muitas vezes ao longo do filme que não está bem, que tem certas características que precisa de melhorar, enquanto que o nosso protagonista tem uma atitude muito confiante e tem um certo escudo em que nada o afeta, mesmo perante as situações mais Drásticas também, exatamente não é? Quer dizer, ele caóticas. cometeu um Um homicídio. assassinato, não é? Um Sim, e homicídio mesmo no início do filme. na parte final do filme, quando ela chama a polícia e ele simplesmente, ok, mas é para a prisão e pronto, olha, vou poder É descansar um bocadinho. uma atitude rebelde, não é? Ele Viver um dia de cada renovou. vez. É Aceitar a é o realidade. Carpe Diem, Carpe Diem. Sim, é um bocadinho isso. Então, só mesmo para fechar a minha primeira intervenção, a experiência que eu tiro deste filme é mais pelo seu sumo intelectual, que é bastante forte, na minha opinião, que consegue, eh, lá está, ter um sumo e uma profundidade narrativa que vai muito para além daquele que é o seu plot principal. Eu acho que isso tem um certo toque de genialidade, que é conseguires transmitir uma mensagem ou várias mensagens dentro do mesmo tópico de forma bastante subtil. E eu acho que neste filme isso acontece de forma bastante certeira, como um todo, para o filme e que enriquece a experiência. Muito bem. Tenho duas perguntas agora para ti, Bernardo. Epá, lança Uma, perguntas. E nenhuma Lança para mim. perguntas. não, porque isto depois isto tudo se desenrola, portanto, nós ouvimos, agora tendo ouvido o Bernardo, depois ainda se calhar eu tenho alguma coisa a dizer e depois é Ok. que fica Mas aqui. pelo menos uma para mim. Fogo, duas para o Bernardo, nenhuma para mim. Então eu faço uma, então faço primeiro a ti uma. Estou a Se tu, brincar. se tu não Faz lá souberes, o as tuas Bernardo ordens. responde. Não, vou-te perguntar a ti, Tiago, tu conseguiste identificar o Jean-Luc Godard no filme? Não, Como por acaso não. personagem? Não, Pois não, não. é. O Bernardo está com ar de quem sabe. Portanto, tu vais-me dizer quem ele é e, em segundo lugar, se concordas com a intervenção do Tiago e o que tens a acrescentar. Eu, salvo erro, Hum, o Jean-Luc Godard é a personagem que vai ter com os polícias, com um jornal, é e verdade, sim, senhor. identifica o Michel. É Eu verdade, sim, reparei senhor. nesse plano. Aliás, é a segunda vez que vejo o filme. Não me recordo se tinha percebido isso à primeira, Ele mas costuma participar nos seus filmes, normalmente. não tem por hábito, não é Não. um Hitchcock. Ali, Não. ali Nem armou-se em o, Hitchcock, literalmente. Ali armou-se também, é o primeiro nem o filme, Woody Allen. primeiro, primeiro Pois é, longa-metragem. Tiago, desculpa só interromper, eu estava a ouvir o Tiago na sua intervenção e como eu sei que ele gosta muito do Woody Allen, estava aqui a pensar se não diria isto, ou se não dizia isto durante a intervenção do Tiago, mas também, mesmo que dissesse pelo visto, o microfone estava desligado. Agora, mas diga agora com ele ligado.
Tu não achas que até se calhar pelo que tu disseste na tua intervenção que aqui o Godard acaba por ser um bocado um Woody Allen mais rebelde? Ou neste caso, o Woody Allen ser um bocado o Godard, porque o Woody Allen é um bocadinho posterior, mas com um bocadinho menos de rebeldia, pronto, se calhar não explora tanto Visto esse lado mais autodestrutivo. visto este filme, na minha opinião, o Woody Allen tem uma narrativa muito mais vincada. E lá está, eu acho que a resposta é afirmativa à tua pergunta, na medida em que há uma certa rebeldia, ou há uma certa genialidade de rebelde, se quisermos imortalizar assim, na forma como o Godard consegue passar a sua mensagem, enquanto que, porventura, o Woody Allen tem uma rebeldia muito mais dentro da sua narrativa Estamos a objetiva ouvir. do que propriamente da forma como o Godard faz, sim. O que tu querias dizer é que o Woody Allen é mais insosso, não é? E o Godard tem aqui mais que se lhe diga. É vale o que vale. Depende. São por Depende das palavras tuas. interpretações. Agora, por Eu, palavras eu, tuas, eu admito, eu admito. por Nem palavras todas do as Godard, rebeldias são boas. ou a mensagem, como as fazemos passar, também tem peso, não é? São linguagens diferentes, mas mesmo eu agora olhando um bocadinho, penso que o Woody Allen se consegue inspirar no Godard em certos Sim, momentos. acredito bem, acredito bem. Como Faz sentido. O Godard foi um pilar para vários realizadores, inclusive o Martin Scorsese ou o Pasolini, por exemplo, entre outros. Hitchcock. Exatamente. Não. Ele tem a referência do Hitchcock, ele influencia realizadores como Tarantino, Sim, como os que referiram, Brian De Palma, exatamente. entre outros. Foi alguém Tarantino, que ok. estendeu uma passadeira vermelha, autêntica, para que Mas agora esse sim, rol de Bernardo, realizadores. fala-nos do Breathless. Se há filme em que é interessante dar aqui um preâmbulo histórico, é este, porque acho que enriquece a experiência. E é o primeiro, Do- não é? Primeira é, longa-metragem. é a sua primeira longa-metragem, portanto ele está aqui desertinho de fazer de cinema, depois de ver imenso cinema, principalmente norte-americano, e isso tem uma razão, não é? Para percebermos isso temos que recuar um bocadinho à Segunda Guerra Mundial, ao final, quando a França se livrou da ameaça nazi. A América e a França assinaram um acordo que na essência cancelava a dívida que a França tinha para com a América em esforços de guerra. E qual foi a grande contrapartida da França? Abrir o mercado a tudo o que era produto americano, nomeadamente os filmes, E as atrizes. porventura. Porque antigamente a França tinha cotas nos seus cinemas para filmes franceses, mas depois desse acordo essas cotas desapareceram e as salas de cinema francesas ficaram inundadas com o cinema norte-americano. Deixou de ser assunto a questão das cotas e bastante atentos a isso estavam precisamente os fundadores desta nova vaga do cinema francês, que foi um movimento impulsionado por autores como o Claude Chabrol, o François Truffaut, que antes do Breathless fez o 400 Blows, sim, em Sim, 59. como tu tens aqui no cast, o Melville, portanto, também é realizador, ele Sim, aparece aqui também. O sim, também Jean-Pierre é. Melville. Oui, oui, monsieur. E o Godard, claro que estava também entre esse lote, admiravam realizadores também, acho que tinha referenciado o John Ford também, há pouco, sim. Lá está, eles tinham uma grande admiração por esses cineastas e o Abu de Souffle, de certo modo, é aqui o resultado direto desta investigação que o Godard fez, uma investigação atenta, na medida em que o filme tem um template caracterizado por aquele típico suspense de crime hollywoodesco, não é? Com alguns arquétipos também de filme noir, com exceção ali das sombras, mas temos, por exemplo, em última instância, a Patrícia é uma femme fatale, se pensarmos bem. Assim como o Michel, de certo modo, está a interpretar uma caricatura do ator Humphrey Bogart.
não é? Temos inclusive um plano dedicado a ele ao próprio. Diogo, não te estamos a ouvir novamente. Eu sinto que isto vai ser uma luta, mas estamos cá. Fiquem connosco. O Diogo e o Tiago também. Ok, já te estamos a ouvir. Força, isso. Portanto, querias acrescentar alguma coisa? Depois queria, mas eu não me lembro o que era. Ótimo. Mas Ótimo. estamos aí bem. Vamos lá ver se te lembras. Mas bem, na essência, portanto, o que o filme está aqui a retratar é algo que o Tiago já referiu, que é uma espécie de crise de identidade, não só do espaço sociocultural francês, que no final dos anos 50, início dos anos 60, mas as próprias personagens também se sentem confusas e existenciais nesses papéis que estão a representar. Porque estão espelhados, e eu não utilizo esta palavra por acaso, porque os espelhos são uma constante no filme, estão espelhados precisamente numa projeção americana, que está a ter um papel hegemónico na França. E isso é algo muitíssimo interessante e que nós podemos analisar de uma perspectiva histórica para perceber a importância deste filme, que na essência fez com que Godard tenha libertado o cinema de uma certa amarra estilística e fez com que vários cineastas tenham gozado de uma certa liberdade cinematográfica, uma injeção que acho que ainda hoje é bastante relevante e bastante pertinente. E o mais interessante é que tu vês o filme em 2022 e notas perfeitamente o artifício na seleção dos planos e a forma como a história, apesar de ter alguma banalidade no conteúdo, a forma, e isto depois é muito importante porque é isto que trata o cinema, não o que é a história, mas a forma como ela é contada. A forma do Abu de Souffle é bastante única à época, não só por causa dos jump cuts, não só por causa da forma como o Godard utiliza, por exemplo, planos extremamente fechados. O exemplo do assassinato do primeiro ato quer dizer, nunca tinha havido um assassinato. Não te conseguimos ouvir, Diogo. E tão rápido, não é? Rápido, e a seleção dos planos e a montagem é muito precisa. Portanto, a ideia é isolar o ato na sua forma mais elementar. Nós nem sequer vemos a cara da pessoa que é morta. Nós simplesmente, num espaço de 7, 8 segundos, temos um impacto, quase como se tivéssemos levado nós o tiro. Sim. Surpresa. Visualmente. Sim, uma surpresa, porque não é costume aquela cena decorrer na forma e na sequência que aconteceu. Portanto, os planos, e aqui sim aplica-se uma palavra, ou uma expressão que gostas muito, Tiago, os planos e a forma como estão montados é muito sui generis, é muito única. E essa infusão de libertinagem, de criatividade, fez com que nós atualmente olhemos para o cinema de Quentin Tarantino e conseguimos perceber de onde qual é a gênese, porque é que ele é tão criativo e tão experimental e com os seus filmes. Tem aqui muito dos primeiros anos do Godard. Depois não fica por aqui, mas por acaso a década de 60 é a que eu percebo melhor do realizador. Agora, Diogo, passo-te a palavra porque já falei Conseguem-me ouvir? mais. Sim, conseguimos. Yes. Quero só rematar que, lá está, para mim, o Abu de Souffle é um daqueles filmes canónicos, pode-se dizer, da sétima arte, porque existe um antes do Abu de Souffle e um depois do Abu de Souffle. Portanto, pode-se colocar em questão se atualmente o filme tem um valor de entretenimento
maior ou menor, mas para mim é inquestionável a importância que teve na sétima arte como ponto de viragem. Portanto, é aqui um vértice. E isso tem que se tirar o chapéu. É importante recordar agora na hora em que nos despedimos de Godard. Muito bem. E estando a ouvir-me, não é, a minha voz estar a ser projetada para esta máquina que está aqui, que às vezes parece não funcionar muito bem, vou de encontro com o que vocês disseram, Neste claramente. caso, ao encontro. Ao encontro, sim. E o que há a acrescentar? A acrescentar um ponto de vista mais pessoal, que realmente este filme é um 4-4, portanto eu até já estou aqui a adiantar a nota. Foi muito prazeroso ver aqui este Breathless, agora digo Breathless, estou a rir de quê? Não estão a ouvir? Não, estamos. O Bernardo é que já indicou a sua nota também. Pois, só fiz um gesto. Pronto, sim, e pegando um bocado agora neste teu final, Bernardo, por exemplo, um filme como o Bonnie and Clyde, vê-se claramente que bebe um bocado da química que aqui com o Pierre e a Patricia tinham, o Michel e a Patricia tinham, que Pierre é no Pierre Le Fou. Exato. Que também é com o Jean-Paul Belmondo. Exatamente. Que Erro honesto. Que realmente são dois jovens que vivem, como tu expuseste, numa montra americana e, digamos, é uma sociedade de espetáculo, ou neste caso é como se fosse um palco. Paris é um palco, o Godard faz de Paris um palco e faz questão de mostrar esse palco. Portanto, isso é uma das coisas que eu penso que é muito importante no que é este momento de Nouvelle Vague, e até mesmo quando nós falamos em off, e eu fiz um bocado a ponte para o neorrealismo italiano. Eu penso que estes realizadores penso que foi importante terem mostrado o mundo real, é? Trazerem para o grande ecrã como realmente as coisas são, portanto, acrescentar alguma naturalidade e não tornar as coisas às vezes muito plásticas ou muito presas a um cenário, não é? Ou algo mais magnânimo, e ver que pessoas normais num meio normal, nas ruas onde todos nós andamos, acontecem coisas que podem ser mais esquisitas, podem ser mais radicais, podem não ter importância nenhuma, mas que toda a gente tem uma história, e neste caso seria uma história um bocado mais uma história mais boémia. Portanto, a expressão que eu consegui identificar, que eu gosto de associar a este filme, é um filme, penso que acaba por ser um filme boémio, que depois tem essa grande importância que tu já tiveste aqui a explanar, Bernardo, e muito bem, pronto, não só dos jump cuts, mas também toda a construção e os detalhes que o Godard faz questão de, digamos, destacar, e que dão uma certa vida a este filme, ou dão uma vida muito própria, onde no futuro, não é, inspirou muitos outros filmes, mas que, como este, eu penso que só há um, que é mesmo, que está mesmo cingido aqui a 1960. E o que é que eu posso dizer mais? Posso dizer mais, se calhar, da experiência pessoal. Achei muito interessante os diálogos, como o Tiago já tocou nessa parte no início. Acho que é a força do filme, para mim, pelo menos. Sim, no que é a relação, no que é a parte mais sentimental, eu penso que sim, que é mesmo a questão dos diálogos. São Claro muito que poéticos e filosóficos, todos exato, eles. exatamente. A imagem fala por si, mas realmente aqui portanto, o que é o argumento e o que é a filmagem, mesmo estando tudo numa grande harmonia, eu penso que se consegue separar aqui um bocadinho, e separando a questão do diálogo, eu penso que a forma como estes dois personagens entre si vão comunicando toda a sua relação, portanto, e toda a sua forma de estar no mundo, e o que é o amor. Portanto, a grande questão foi sempre essa, é uma questão que acompanha do início ao fim o filme, é o que é o amor, e está presente entre eles os dois. Quer dizer, portanto, tentando aqui replicar um bocadinho, barra citação, que quando o Belmondo em off diz, portanto, que eu interessei muito em mim, tu interessaste muito em ti, portanto aqui depois a falar da Patricia, mas não nos interessamos No um no terceiro outro. ato. Portanto, exatamente. Portanto, até nesses pormenores, às vezes nós tínhamos planos onde não o víamos a falar, ouvíamos o subconsciente do Michel, e eu penso que esses pormenores, portanto, junto ao resto, a todas as outras valências da obra, realmente só elevam o que é a mensagem e elevam o que é a obra como um todo. E, portanto,
penso que é, como tu falaste, Bernardo, é uma obra canónica, digamos assim, do cinema, e eu concordo perfeitamente com essa expressão. É muito por aí, é um filme que tem 1h30, se não me engano, portanto até nesse aspecto Exatamente 1h30. é algo ergonómico, digamos assim, às vezes não é fácil, não é? Nos calendários, Económico. essa flexibilidade. Mas Eu, nesse sentido, se me juntando o que permites, vocês disseram, eu termino aqui a minha intervenção, porque realmente não tenho nada a apontar. É vanguardista, é algo que traz algo novo, como também vocês já o disseram, e mostra que realmente com coisas simples, que é uma coisa que sabem que eu defendo já há bastante tempo, muitas vezes com algo simples, mas sob a genialidade em como se trabalha isso e como se faz as coisas, o processo, digamos assim, pode sair algo realmente maravilhoso. E eu penso que este Breathless, o Acossado, A Bout Le Souffle, é, é uma excelente obra, é um 4-4 sem dúvidas, e portanto o que queiram acrescentar ou perguntas, incitarmos uns aos outros, estão à vontade, antes de irmos para as recomendações. sim, se me permites, Claro. antes de dar a minha nota, vou destacar uma das frases que eu gostei mais no filme, é quando a Patricia tem aquele encontro com aquele rapaz para lhe arranjar a tal conferência de imprensa, que eu Sim. percebi. E ela diz: Não sei se estou triste por não ser livre ou se não sou livre por estar Estás triste. triste, sim. E Que é uma achei frase essa. que o Godard repete noutros filmes. Quem não fazia ideia. E Também me fez pensar que foi no segundo andar de um café. Depois sim, Ou É para ver se primeiro. Acho que é primeiro, não é primeiro? Andar? Ele sobe umas escadas. ela sobe umas escadas, eles estão num andar de cima. É primeiro andar ou é segundo? Opa, não sei, mas é em cima. É só para dizer que não é a passão. Não esta é no resto de frase, chão. Porque esta frase eu acho que é Uhum. o apogeu intelectual ou filosófico das reflexões que foram feitas. tendo em conta Então que o destaco Michel esta no frase. momento anterior, quando a deixou nesse sítio, teve a insultá-la, não é? A torta e a direito, não é? Depois ela ter ido embora, não ter feito a vontade ao menino de ter ido, pronto, a fazer os seus planos. Os seus planos. Não é Pronto, fácil. nesse sentido, eu não vou ser tão otimista quanto vocês e vou dar 3 estrelas em 4 ao filme. Concordo plenamente concordo, isto é, não é que seja muito subjetivo aquilo que vocês disseram relativamente à sua importância para a história do cinema. Agora, em termos pessoais, não foi um filme que me tivesse cativado ao ponto de eu lhe conseguir dar 4 estrelas em 4. Porventura, por ter sido o primeiro contacto e talvez esta nota esteja um bocadinho inflacionada para baixo, mas estando a ser coerente com a minha experiência, dou 13 estrelas em 4, mas nada que ponha em causa aquilo que foi discutido por nós, que eu concordo em pleno. É mesmo, acho eu, uma questão mais pessoal daquilo que vi do filme e o que pude retirar dele, sendo que, só mesmo para fechar, imortalizo novamente esta questão, os diálogos deste filme são das coisas mais brilhantes que eu posso retirar como a força mais intelectual deste filme. E eu acho que se todos os diálogos de todos os filmes tivessem esta essência, estaríamos perante argumentos dignos de Oscars, digamos assim, e de nomeações. Eu penso que este filme hoje ganhava um Oscar, mas isso é outra conversa. Tendo em conta que o Godard, se não me engano, só ganhou um Oscar honorário durante a carreira inteira, que é uma coisa Facto. que, enfim, é o que Não me é. recordo. Sim. Mas Tiago, só tenho a dizer quanto a isso, visto que foi o teu primeiro contacto com o Godard, ou se não segundo, já viste o penúltimo último dele, o 2021, certo? Não. Tu não tinha visto o. Não é do Godard esse. Esse Qual? qual? Não é Paris, não sei quanto. Paris 13? Sim. Não, Paris 13? não. Não. Não, é francês, mas não é dele. É recente, é 2022 ou 21, salvo erro. Pois, Sim. eu tinha ideia que Não. era dele, não sei porquê. Não. Não. Não, não. Pronto, então visto que foi o teu primeiro contacto com o Godard, acho que começaste em grande e é uma questão de tempo para tu valorizares no futuro este filme. Bernardo, pronto, Eu apesar de valorizo, atenção, só que só
o imortalizo de forma diferente do que vocês nas estrelas. Apesar, sim, e aí está, acho que é correto da tua parte e nós sempre o fizemos os três, que é dar uma opinião sincera na altura de avaliar. Portanto, Sendo que mesmo reconhecendo o valor intrínseco da obra, a experiência, como tu falaste muito bem, é diferente para todos nós. E sendo isso é que importante, só para terminar, e é importante desculpa, isto, mesmo para quem nos ouve e para quem nos vê, entender que é perfeitamente normal, às vezes, um filme que toda a gente adora, nós chegarmos lá e entrar na discussão dizendo, não, olha, eu não gostei, por isto e por aquilo. E ser válido. Portanto, às vezes até mesmo reconhecendo alguns méritos às obras, as pessoas podem não gostar e é bom ser assim, é assim que o mundo funciona e é assim que também obras que supostamente não são tão boas também têm o carinho de muitos leitores ou sim. cinéfilos. Cinéfilos. Isso é que é importante, é valorizar a arte, não deixar nada de lado. Sim, e pronto, só mesmo para finalizar, para te passar a palavra, Bernardo, ainda hoje vi um comentário do Bernardo no Twitter, penso que posso confidenciar isso, e achei No meu interessante. Twitter ativo. Super, hiper, mega ativo. E achei interessante a reflexão que o Bernardo fez de que, de facto, uma nota é só uma questão indicativa. O que importa, sim, é a tua argumentação para justificar precisamente essa nota. E, portanto, é um anexo, digamos assim. E só mesmo para dizer que, claro que a crítica de cinema tem que ser uma coisa objetiva, mas não podemos, obviamente, descurar aquela que é a subjetividade do espectador-obra, essa relação que se estabelece, porque senão o cinema não se chamaria arte, chamar-se-ia uma coisa mais diferente, digamos assim, não teria, porque a arte é subjetiva e a arte são emoções e sentimentos, e portanto, pronto, era só mesmo para acrescentar essa ideia. Portanto, Bernardo, o teu remate final, digamos assim, e uma segunda pergunta, que estas segundas perguntas são importantes, que é tentares-me dizer, ou tu, Tiago, também podes responder, quantas vezes é que vimos, não é, o personagem de João Paulo Belmondo sem um cigarro na boca? Quantas vezes? Sem o cigarro. Poucas. Não te consigo dizer Eu quantas, acho que mas... é o número de vezes. Não. Como assim? Como assim? Zero? Não, olha, o meu plano está logo a referir que não é o plano que eu escolhi para a apresentação em vídeo. Ele não tem na boca. Portanto, calma. Poucas. Já o fumou. Não Poucas. vês deste lado. Não o vejo deste. Não. Mas Poucas. eu vou responder, Diogo. É exatamente o número de vezes em que ele não está com cigarros, é exatamente o número de vezes em que não faz apelos para iniciar atividade sexual com a Patrícia. E quem é que o pode culpar? Quem é que o pode culpar? São dois jovens bastante motivados, mas Sobretudo interessantemente de formas bastante diferentes, não é? E isso é espelhado nesses tais diálogos. E há uma Sim. picardia saudável que depois dá algum tempero à relação. Freudiana, diria eu até. Sim, a partir Em do muitos momentos. momento, e desculpa interromper novamente, a partir do momento em que ela chama a polícia e depois vira para ele e diz: Estás a ver, como eu chamei a polícia, não te amo. Porque se eu te amasse, não teria chamado a polícia. Opá, achei isso delicioso. Isso também há uns toques de humor muito godardiano. Quer Sim. dizer, Sim. E é ela a não eram testar-se a si todos os mesma, não é? realizadores. Eu acho isso, pronto, extraordinário, toques extraordinários. Mas com isto, Muito bem. Temos estado a elogiar o poder, não é, dos diálogos, mas eu acho que este filme vive também muito da sua potência no que diz respeito à gramática cinematográfica, e este plano que eu escolhi, para quem nos está a ouvir em podcast, é basicamente os dois amantes com um espelho no meio, no qual a Patrícia está a ser refletida, está a contar a história apenas visualmente, porque sabendo aquilo que acontece no fim, há alguém que mostra o outro lado, não é? Que dá uma segunda cara, e ela aqui, a Patrícia, está literalmente a meter-se no meio da relação entre ambos. Este é um plano
existem mais planos de outros ângulos que refletem, comunicam a mesma coisa, e são estes detalhes que às vezes podem passar despercebidos, mas que subconscientemente estão a contar a história, e chegamos ao fim, e as peças todas do puzzle juntam-se para uma obra que, lá está, eu dou 4/4, sem pestanejar. Porém, se eu me entretenho imenso com o filme, talvez não aconselho a verem o filme cansados, não é? Ou com menos disposição, porque eu acho que exige algum envolvimento da parte do espectador, tantos anos depois da sua estreia, e isso também é algo que eu achei curioso, já referi, mas vou repetir porque é muito interessante. De certo modo, o filme não está datado. Não é? Há um qualquer caráter revolucionário que ainda é palpável nas suas sequências. E eu acho que isso é mesmo objeto de grande admiração. Quer dizer, é um filme que fascina mais do que eu o aprecio, mas é um fascínio tão carinhoso que é dos filmes, para mim, mais revisitáveis do Godard. E lá está, viu novamente ontem, salvo erro, sim, ontem. Voltarei a vê-lo certamente no futuro. É um filme mesmo para estimar, e acredito que, se quem nos está a ouvir ou a ver ainda não o viu, fica aqui a minha maior recomendação. Não te estamos a ouvir, Diogo. Não te estamos a ouvir, mas eu acredito que ia já fazer A passar. rebobinar um bocadinho, e por falar em recomendação, não era o que tu ias dizer? Segue, Exatamente. seguimento. Por falar em recomendação, Por falar em recomendação, em primeiro lugar recomendo o Barrete. Recomendo o Barrete. olha, não está mal dito. Isso é Pode, 4,5 em 4. pode, Está exatamente. mal dito. Rebenta com a escala, que vocês podem visitar o nosso site e Sempre a aceder bombar, a todos os conteúdo dias. livre e a conteúdo exclusivo para quem nos ajuda, que com pouco, a partir de €1 por mês, simplesmente, portanto, quase ainda não falta, podem nos ajudar, e se for uma, duas, três pessoas, já é o suficiente para promover Poupem nos alguma cigarros. coisinha, exatamente, Invistam por na exemplo. cultura. Exatamente, muito obrigado, Tiago, pelo complemento, mas é o suficiente para nos ajudarem aqui a continuar, porque nós queremos continuar por muito mais tempo e nem sempre é fácil a nível também de tempo e esforço. Contudo, daremos sempre o nosso melhor. E prova disso está o quê? Está o podcast, que também é uma recomendação 4,5 em 4, não é? Com a escala de novo, que pode ser encontrado no YouTube, se calhar estão-nos a ver aqui e a ouvir, ou então, se nos quiserem só ouvir, não quiserem olhar para as nossas caras, tem o Anchor, o Spotify, o iTunes e o Google Podcast. Portanto, não falta para onde escolher, porque podem nos ouvir em qualquer lado. Agora, recomendações das boas, mas é daquelas mesmo assim, espremida gostosas, assim, docinhas. O que é que tu foste recuperar? Agora, Tudo bom, tudo bem. olha, é tão bom que vais começar tu, Bernardo. Porque há bocado começou o Tiago, portanto eu tenho de dar aqui um. Sim. É justo, é Já justo. para não começar por mim, porque senão depois o microfone vai à vida. Mas, É verdade, é mas verdade. podes começar tu. Ok, então eu vou manter-me aqui na filmografia do Godard e vou recomendar um dos filmes que mais me impactou dele. Lá está, há outros que me impactaram, mas não tanto pela positiva, que é o caso do Enfant is Enfant, que foi o filme que ele realizou depois do Abu do Souffle. Mas o filme que ele realizou depois desse, que é de 62, que é o Vive sa vie, é um filme que é muito interessante. É com a Ana Karina, a primeira esposa do cineasta, que interpreta aqui uma mulher parisiense que começa a descender para os caminhos da profissão mais antiga do mundo, que é como quem diz a prostituição. E a sua história é contada em 12 partes distintas, nas quais Godard é, mais uma vez, visualmente extremamente cativante. Ela compõe aqui um retrato de uma mulher que novamente cai num vazio existencial, e
vemos as suas tentativas de se encontrar a ela e a um qualquer sentido de espaço, de pertença, à qual lhe está constantemente a fugir. E temos aqui uma Ana Karina no topo da sua forma. Ela é uma atriz que faz composições interessantes e aqui, apesar de ainda ser jovem, tem aqui um qualquer carisma que me recorda o La Passion de Jeanne d'Arc, porque os enquadramentos também sublinham muito as suas feições e partes do seu corpo, e o próprio filme que referi consta no Vive sa vie, portanto não foi um lembrete ocasional. E acho que é emocionalmente um pouco esgotante, mas que em última instância é um exercício criativo bastante focado, no qual Godard consegue equilibrar a sua loucura e a sua experimentação aqui com um outro lado de consistência emocional muito forte e que em última instância acho que faz com que seja um dos filmes mais, pelo menos dos anos 60, um dos seus filmes mais equilibrados e consistentes. E daí a minha recomendação. Um drama, novamente, muito sui generis. Muito bem. E tu, Tiago? Olha, vou recomendar um filme que está na Netflix Portugal, que é o The Game. Portugal. Sim. Pode não estar, sei lá, pronto, sei lá. Com VPNs Netflix do isso é Brasil. fácil, não é? É um bom apontamento. Que é realizado pelo David Fincher. Eu acho que poderia encerrar por aqui a recomendação dizendo só isto. Mas vá, também é protagonizado pelo Michael Douglas. Pronto, já acabei. Não, estou a brincar, também ainda não. Não, mas Tá de facto ótimo. este The Game é um filme, para mim, excelente, sem dúvida alguma, porque consegue ter uma narrativa muito, lá está, sui generis, na medida em que nos apresenta um motivo narrativo que é extremamente invulgar, empurrando cinematograficamente o nosso protagonista, que tem uma personalidade muito cuidada, muito distante, muito solitária, para uma situação que o leva para um ambiente muito hostil e desafiador. No fundo, o seu irmão, no seu aniversário, oferece-lhe um vale para, para imortalizar o seu aniversário, para ele experimentar o jogo, digamos assim, o The Game, que pronto, é a partir daí que se inicia o tal título da obra, que é um jogo que basicamente transpõe para a sua vida real, levando a situações totalmente limite da sua vida. Então, a meio dessa situação, há muito questionamento se aquilo que ele está a viver é real, ilusório, se é mesmo uma conspiração para o desafiar ou se está tudo programado. Então, este jogo, esta dualidade, torna o filme extraordinário, sendo que é recheado de plot twists e de uma interpretação do Michael Douglas, que eu digo que é extraordinário. É um ator brilhante, a câmara e ele combinam perfeitamente. É mesmo um ator 5 estrelas e aqui no The Game tem um desafio muito interessante. Então, além disso, do plot inusitado e sui generis, é também extraordinariamente impactante e atrativo e entretém imenso. É uma fonte de entretenimento imensa, além disso, todas as mensagens que consegue transmitir, quer seja a questão e a importância de não nos deixarmos levar pelas ilusões e de, apesar de todas as contrariedades que vemos na nossa vida, tentarmos ir até ao fundo das questões para
para encontrarmos a verdadeira verdade, e desculpem aqui a redundância, das coisas e não desistirmos à primeira adversidade. Porque tudo aquilo que aparentemente nos afasta da verdade pode ser apenas um trampolim para nos aproximar dela. Então deixo aqui uma frase interessante sobre Sabes o quem é filme. que não vai andar aos pulos para É, recomendar? é o Diogo, que não É se o ouve. Diogo, porque não se consegue ouvir. Portanto, Mas eu acho que o Diogo ia elogiar esta frase. Não, foi poético. ok. Foi Pronto, bastante poético. Aí está o comeback. Isto resolve-se rápido. E o comeback é para a minha recomendação, terceira e última por Não, tu não hoje. recomendas. Ai, recomendo, sim senhor. Porque para além do Acusado ser realmente uma recomendação, eu também partilho aqui uma experiência que tive há uns dias atrás, no passado domingo. E esta sim penso tem que ser vista em sala se puderem e se gostarem, mas é uma recomendação sem dúvida. Se gostarem da sala, O Moonage Daydream, que é o filme do Brett Morgan, dedicado ao David Bowie, portanto, Moonage Daydream, que é uma música, é o título de uma música do David Bowie, 72, do álbum da Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, música número 3 do álbum, se não me engano. Portanto, dito isto, é uma homenagem fenomenal ao David Bowie, porque este é o primeiro filme, a primeira obra que é autorizada pela sua família, portanto, por toda a gente que tem o espólio David Bowie. Este é o primeiro filme autorizado, e eu penso que o Brett Morgan, que também já fez o Montage of Heck, também dedicado à vida do Kurt Cobain, e também fez um filme sobre o Jane, portanto, sobre a menina dos chimpanzés, agora me está a lembrar o nome completo dela, Jane Goodall, não é Goodall, é assim. chimpanzés. Sim. Caso Bem, não te agora consigo ajudar. não está a vir o nome, peço Mas perdão. que chimpanzés? Bem, isso agora não interessa. É Jane Contornar Goodall. a Opa, conversa é que isto aqui, estranha muito rapidamente. porque eu, não, porque isto aqui é Jane Goodall, exatamente, estava a dizer bem, é Jane Goodall, precisamente. Ninguém disse que Bem, estavas a dizer mal. Pois, e por isso, o Brett Morgan faz aqui um trabalho, quer seja a nível de edição de som, no que é o escolher as músicas do David Bowie, portanto, tanto das que são conhecidas e as menos conhecidas, e trabalhar com material, algum deles, quer seja a nível de áudio, quer seja a nível de vídeo, e principalmente em vídeo, que ainda não tinha sido nunca liberado para, digamos, os meios de comunicação, ou ainda não tinha sido partilhado com o mundo, digamos assim. Há aqui uma composição imagética e sonora que eu penso que está fenomenal. Onde visto ou tendo esta experiência numa sala IMAX, porque está em 3 salas pelo país inteiro, 2 em Lisboa, se não me engano, e uma aqui no Porto, mais precisamente em Leça, só assim podemos sentir a força do que é este Moonage Daydream, onde existe uma espécie de linha temporal algo fragmentada no que é a carreira do David Bowie, começando no êxito do Ziggy Stardust, mas depois dando, digamos, alguns altos e baixos no que é as suas personagens, no que é a forma como o próprio Bowie se vai mudando, porque não se conseguia adaptar a ele próprio nem à realidade, e sentia uma certa necessidade extrema de se expressar, e a música vista como uma linguagem. Portanto, também aqui o Brett Morgan não esquece isso e procura dar um certo significado à música, do que é esta tal semiótica e à imagem, que é o comunicar uma mensagem. Portanto, às vezes quando nós não conseguimos por palavras expressar certas ideias, expressamos-las de outra forma, ou não as falando, cantando. E o Bowie é, digamos, um expoente máximo disso, entre outros grandes artistas, e concluo só aqui da recomendação, dizendo que isto é baseado ou no que é narrativa. São tudo fragmentos de entrevistas que o David Bowie deu, portanto o David Bowie é praticamente 100% o narrador desta obra, só em pequenos momentos é que podemos ter um ou outro entrevistador a perguntar-lhe alguma questão, ou então no que é em imagem e vídeo, entrevistas da altura de 73, 76, 78, em que existe aí Então é o também uma diálogo. viagem pela mente dele. É uma viagem pela mente, pelo consciente e pelo inconsciente. Portanto, tens aqui Se as duas calhar mais vertentes. pelo inconsciente. Se calhar mais, sim. Portanto, também é um filme que também, consegue.
consegue ser bastante poético, consegue ser Consciente bastante... Qual é dele, que é mais forte? o consciente dele está muito perto do inconsciente, não é? Ele é uma personagem muito própria. A grande provocação deste filme passa muito por aí. Mas é uma provocação saudável, portanto, nesse Pois, aspecto é mais o conflito e É a orgânico. aceitação do que propriamente o fazer daquilo uma tese ou tentar Sim, é puro, não é? É arranjar o que se ali quer. problemas, tipo, isto não devia ser assim, ou devia ser assado, ou ele passou mal por causa disto sobre aquilo. Não, foi o que foi, e é uma homenagem, digamos, positiva. Ok? Portanto, não é feito os casos aqui, não é um objeto de estudo propriamente, é sim a aceitação de É uma assim, vida plena e de uma vida de alguém bastante peculiar que nos deu o espólio que deu, quer seja até mesmo na sétima arte, apesar disso não ser o mais importante, mas também, claro, esteve também lá lá o David esteve. Bowie e até acaba por ser na um objeto Broadway. de estudo em que é ele próprio e o estudo que pode-se fazer é sobre a personalidade dele, não é? Precisamente, é uma obra bastante completa, é sem dúvida uma recomendação, para o meu gosto pessoal, uma grande recomendação, sem dúvida alguma. Importa realçar isso, não é? Já o meu crítico preferido deu 5 em 5. Portanto, és a segunda pessoa que ouça falar imensamente bem. Pá, estou mortinho para o ver. Pronto. Penso que o deves fazer enquanto é tempo, porque tenho a certeza que se este filme for no futuro ficar disponível numa plataforma de streaming, é possível, mas nunca Ai, será possível não está replicar. numa plataforma de streaming? Mas Não, não. então acabou de estrear nos cinemas, Tiago. E só em 3 salas, que são as 3 Pois. IMAX, porque Essa questão é uma da exigência do filme, distribuição, pois, exigências e tal, mas mas eu Mas sei, tu garanto, eu foste, entendo pela mas tu foste experiência. vê-lo em IMAX? pois claro, e compensou cada cêntimo. A questão é Eu essa, acredito. é feito Acredito. para isto. E assim sendo, nós também somos feitos para dizer olá, para estar aqui a falar e Para fazer dizer adeus. adeus. Portanto, Porque a arte somos obri- nós. exatamente, obrigado por estarem desse lado. Espero que vejam com bons olhos, literalmente, as nossas recomendações, que no E as fundo nossas caras. foram 4, pronto, porque aqui eu e o Bernardo demos 4-4 ao filme aqui em questão do Godard e, portanto, ganhamos ao Tiago, não é? E E, a portanto, nota do Tiago não importa. importa, mas é 2-1, portanto fica uma recomendação extra, portanto 4 recomendações, e deem também as vossas, discutam também as vossas connosco. Meia estrela que eu desconto é da quantidade de cigarros que ele fuma. Está a fazer mal à saúde dele. Mas isso na altura, Até durou bastantes anos. exato, portanto, Até durou bastantes anos. Se calhar é mito. Se calhar isso dos cigarros é mito. Fazer mal aos pulmões e tal. É assim, Sei. em Sala Madman também sabe acho boatos. que há essa o que eu ideia. sei que é mau e faz mal à saúde é não ver filmes. Ui, Portanto, vejam filmes, leiam livros, ouçam música, vão ao teatro e falem connosco, ouçam-nos e até à próxima. Façam flexões. Até à até para a próxima. semana, pessoal. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado, Godard.